Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre o Teorema de Pitágoras. Bem, na semana passada vocês fizeram um desenho parecido com esse daqui, né? Onde recortaram então o quadrado do C, o quadrado do lado B e colaram esses dois quadrados sobre o quadrado A, né? Claro que para isso tiveram que efetuar vários cortes, né, dentro desses quadrados, mas basicamente o quadrado B e o quadrado C completaram aqui o quadrado do lado A, certo? Essa experiência foi feita vários anos atrás, antes de Cristo. Na verdade, não foi apenas esse tipo de experiência, foram várias, e com isso eles conseguiram concluir o Teorema de Pitágoras. O que é esse Teorema de Pitágoras? A gente vai estar falando mais sobre ele durante o vídeo, mas já vou colocar aqui que basicamente o que a gente pode concluir é que o quadrado do A, o quadrado do lado A é igual à soma do quadrado do lado B com o quadrado do lado C, né? Vamos ver passo a passo o que isso significa e como a gente pode estar utilizando isso para resolver alguns problemas. Então, olha só. Na verdade, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, meu Deus, o que isso significa? Para saber mais sobre o teorema, é preciso primeiro identificar quais são os elementos do triângulo retângulo. Lembrando, o triângulo retângulo tem o ângulo de 90 graus aqui, né? Por isso, triângulo retângulo, ele tem o ângulo reto. E os elementos do triângulo retângulo, como eu já falei, hipotenusa e catetos, eles se organizam dentro desse triângulo da seguinte forma. A hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Ela sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, tem um ângulo de 90 graus, a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo. No caso, minha hipotenusa vai ser esse lado aqui. Você pode perceber que esse também é o maior lado do triângulo retângulo, ok? Então, a hipotenusa sempre é o maior lado e está oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são chamados de catetos. Tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar de hipotenusa e cateto, nós estamos falando desses elementos do triângulo retângulo. Pitágoras descobriu então lá atrás, e vocês também puderam descobrir através do desenho de vocês, né, que o quadrado da hipotenusa, eu abreviei aqui, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se eu fizer os quadrados aqui referentes a cada um dos lados, né, a soma desses dois quadrados aqui dos catetos dá o quadradão da hipotenusa, né? De forma simplificada, a gente pode criar essa fórmula aqui, ipcat. Eu posso estar utilizando esse teorema para resolver alguns exercícios. Por exemplo, você tem um triângulo retângulo ali e eu quero descobrir o valor do x. Bom, então eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras. Basta substituir os dados que você tem na figura ali no teorema, né? Então vamos identificar quem que é a hipotenusa. Nesse caso aqui, a hipotenusa é o x, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Aliás, nessa primeira semana nós vamos trabalhar apenas com o x estando aqui no lugar da hipotenusa. Só para nos ambientalizarmos um pouco com o conteúdo e depois as coisas vão começar a dificultar passo a passo, né? Nesse caso aqui, então, a hipotenusa é x e os catetos do meu triângulo são 6 e 8. Vou colocar essas informações aqui na fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tanto faz a ordem dos catetos, né? Se eu faço 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado ou 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, seria exatamente a mesma coisa. Resolvendo essa equação, nós temos aqui 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado é 64, certo? 6 vezes 6, 8 vezes 8. Portanto, x ao quadrado é 36 mais 64. Efetuando essa soma aqui, nós temos que x ao quadrado é 100. Agora, é muito importante, muitos alunos se confundem e acham que chegaram no resultado final aqui. Nós não descobrimos o valor do x, nós descobrimos o valor de x ao quadrado, né? Agora, a gente pode resolver isso com um simples passo aqui de equação, né? O quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Lembra que nas equações, se está multiplicando, passa dividindo, se está somando, passa subtraindo, sempre com operação inversa, né? Desculpa. Então, se aqui está o quadrado, vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Nós temos que x é igual a raiz de 100.
Vocês sabem que a raiz de 100 é 10, né? Basta pensar que número multiplicado por ele mesmo dá 100. Portanto, o valor de x é 10, ok? E a medida da hipotenusa aqui vai ser 10 também. Vamos pegar um outro exemplo agora. Quero calcular o valor do x nesse triângulo retângulo, onde a hipotenusa é x e os catetos são 5 e 7. Basta utilizar o teorema de Pitágoras novamente. Como eu já falei, a hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus é o x, catetos são 5 e 7. Substitui os dados. Agora resolve as potências, a gente sabe que 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado é 49. Efetuando essa soma, nós chegamos a 74. E se x ao quadrado é 74, passo o quadrado em forma de raiz para o outro lado, nós temos que x vai ser igual a raiz de 74. Aí tu vai pensar, professor, mas a raiz de 64 não é exata. Exatamente, né? A gente poderia terminar o nosso exercício ali, ok? Se isso fosse uma questão de vestibular, de um Enem, provavelmente em uma das alternativas teria exatamente raiz de 74 e pararia por aí. Mas como eu quero que vocês nesse momento tenham uma noção da medida que nós temos aqui, porque se eu falar a medida do x é raiz de 74, tu não tem uma exata noção do quanto que isso mede, né? É estranho, você não vai falar, por exemplo, você não vai ver um pedreiro construindo uma casa e ele vai falar, a medida dessa casa ali é raiz de 30 de largura e raiz de 48 de comprimento. Isso não faz muito sentido. Então a gente precisa ter uma noção de quanto que é exatamente essa raiz de 74. Claro que você pode utilizar a sua calculadora, né? Você está em casa, tem acesso à tecnologia e tudo, mas eu gostaria também de relembrar que a gente já trabalhou isso esse ano, né, a parte de estimativas de raízes não exatas, e a gente pode ter uma estimativa aqui de forma mental, de forma bem simples e rápida, né? Lembrando que se eu quero descobrir qual é aproximadamente o valor da raiz de 74, eu tenho que me basear nas raízes exatas que estão próximas à raiz de 74. Bom, então, se eu quero saber qual é a raiz de 74, eu vou me basear na raiz mais próxima que está acima, que é a raiz de 81, que é 9, e na raiz que está abaixo, que é a raiz de 64, que é 8. Sempre as raízes exatas que estão mais próximas, uma acima e outra abaixo. Se a raiz de 81 é 9 e a raiz de 64 é 8, a raiz de 74, como está aqui no meio, entre a raiz de 64 e a raiz de 81, o resultado dela deve estar entre 8 e 9. Portanto, deve ser 8, alguma coisa. A questão é 8, quanto? Aí que entra a parte da estimativa, né? De um chute baseado com uma lógica. Se tu pensar um pouquinho, 74 está mais próximo do 81 do que do 64. A diferença aqui é de 10 unidades e aqui a diferença é de 7 unidades. Portanto, ele está mais próximo do 81. Só que também não está tão próximo assim do 81, né? A gente pode falar que o 74 está mais ou menos no meio do caminho, só que um pouquinho mais para cima da metade. Portanto, um bom chute nesse caso aqui seria um 8,6, talvez um 8,7, seria válido. Se tu pegar na calculadora, se eu não me engano, vai dar 8,6 alguma coisinha. Você pode estar verificando isso aí em casa também com a sua calculadora, né? Eu vou colocar como estimativa aqui o 8,6. E daí eu vou colocar que o x vale aproximadamente, ok? Esse símbolo aqui é o símbolo de aproximadamente, beleza? Você coloca o igual e uma cobrinha aqui em cima, né? O tio. Então o x é aproximadamente 8,6. A gente sabe que a raiz de 74 não é exatamente 8,6, né? Tem várias casas aqui para trás ainda, infinitas casas, aliás, né? Toda vez que nós temos uma raiz não exata. Mas assim eu consigo ter uma noção de quanto que é essa medida aqui. Então, se eu pegar um triângulo retângulo com um cateto medindo 5 e outro cateto medindo 7, eu sei que a hipotenusa mede aproximadamente 8,6. Beleza, galera? Não esqueçam de fazer os exercícios. Qualquer dúvida é só entrar... Qual que é a palavra agora que eu me perdi? É só entrar em contato com o professor. Beleza? Abração a todos e até mais.